Olá, chegando para mais uma live especial hoje para você, mulher. É o 11º capítulo do nosso e-book Feminino em Movimento, que está lá no link da minha bio, disponível para venda. E a Jane também vende, que é a nossa convidada, ela é a protagonista do capítulo de hoje. Siga a Jane nas redes sociais. Vamos chamar ela aqui para participar. Compartilhe essa live com mais mulheres. Zap, no grupo da família. Com certeza tem mulheres que precisam ouvir o que a Jane tem para transbordar aqui na nossa vida. Ah, deu certo! Boa noite! Olá, maravilhosa! Tudo bem? Tudo jóia! Tô feliz que deu certo, né? Tava apreensiva aqui. Sim, amém. Isso mesmo. Você está me Deu vendo? certo. Tô te vendo. Você tá me vendo? Eu não consigo te ver. Não, mas não tem problema. Assim mesmo. Porque eu já fiz live que às vezes também não consigo ver, mas depois no final a gravação fica perfeita. Ah, bacana, bacana. Então vamos convidar, né? Vou convidar a gente aí, vou mandar uns aviãozinhos aqui pra gente convidar. Vamos mandar para convidar essas mulheradas para vir para cá, para estar com a gente, para esse transbordar, né? É Para bom. esse transbordar, que o tema, a intimidade do casal é incrível. Como eu digo, Tá? né? Conhecimento não ocupa espaço, né? Tem coisas Verdade. que podem ser óbvio para uns, mas para outros não tinham conhecimento e é bacana, né? É verdade. Sempre agrega, né? Uhum. Sempre tem algo numa live que vira uma chave na tua vida e te transforma, te leva para um novo nível na tua vida. Você fica pensando assim, poxa, eu não ia estar naquela live. E é justamente essas que são mais, assim, que a gente é mais tentado a não assistir, são aquelas que têm algo especial para a vida da gente. Tem as preciosidades. Verdade. Vamos convidar essas mulheres para estar aqui com a gente. Já Como é que você convidei um cara. está? Eu tô bem, eu tô bem. A gente chegou já falando, né? Já cheguei já apresentando. Deixa entrar alguém, a gente já te apresenta daí. Estamos, estamos nos projetos aí, é uma correria, né? Você está falando de onde? De que cidade? Para o De, público saber. de Macaé, do estado do interior do Rio de Janeiro, né? Uau. Nós estamos um pouquinho distantes, né? Mas essa tecnologia nos permite nos aproximar. Que maravilha. Amém. Amém. Ah, entrou uma menina aqui. Ó. Oi, Seja, Josi. seja bem-vinda, Josi. Seja bem-vinda. Jane, se você quiser se apresentar, pode se apresentar. Quem é a Jane Dias? Ah, quem é a Jane Dias? Jane Dias é apenas uma improvável que Papai do Céu olhou, minha filha, estou precisando de ajudante. Você vai vir? Se você não vai vir, eu chamo outra. Então eu falei, É. não, eu vou, eu vou. Né, Agora então, você falou uma coisa, se a gente não se posiciona, Deus chama outra pessoa que esteja posicionada, né? chama, chama, né? Nos convida, né? Ele não nos obriga. É gentil com a gente, tá ali o nosso tempo todo nos dando, né? Coragem para a gente seguir em frente, mas o nosso medo, as nossas experiências de vida, faz a gente dar uns passos atrás, né? Quando não são muitos passos atrás. Mas então eu fiquei nessa, né? Dava um passo para frente e 10 para trás. Dois para frente, 20 para trás. Até que Deus falou: decide, minha filha. Tem gente precisando de você, né? De nós, das mulheres, né? Do feminino em movimento. Então, eu falei, eis-me aqui. Não sei o que eu vou fazer, né? Sou apenas um instrumento. Usa-me, né? Sim. Usa-me e vamos ver. Então, Feminino desde movimento. então, feminino em movimento. Lindo esse e-book, né? Ficou maravilhosa a capa, ficou tudo lindo.
Um trabalho Tava feito mais, ficou de primeira. Então, há 3 anos atrás, eu era apenas uma funcionária, né, de 20, trabalhando 20 anos, mais de 20 anos na mesma empresa. Gostava do local que eu trabalhava, né? Era confortável para mim, né? Que virou uma zona de conforto. 20 anos, você conhece todo mundo, você fala com todo mundo, se dá bem com todo mundo, né? Então, mas Deus falou, tá muito confortável isso aí, minha filha. Aí começou a me incomodar, né? E aí eu fui, né, desse mundo de autoconhecimento, e quanto mais você conhece, mais você quer conhecer, quanto mais você conhece, mais você quer conhecer. Então eu falei, não, eu preciso fazer algo diferente. Aí, né, fui fazer a formação de pedagogia, mas achei que não era aquilo, fui fazendo mais outras formações, né, até chegar na terapia, que a professora já falou, né, não vai porque você precisa, né, porque falar de intimidade requer se livrar de muitas crenças, né? Então, eu exato. estava precisando. Estava precisando. Então, eu fiz a terapia, mas eu descobri, é tão bom fazer terapia, as precisam conhecer essa tal de terapia, né? Que a nossa. Por sermos cristãs, temos essa crença, né? Terapia é para doido, e eu achava que terapia realmente era para gente doida. Então, por isso eu tinha essa resistência. Eu tinha essa resistência, mas depois que eu entendi que não tem nada a ver com isso, né? Então eu falei, não, é tão bom que decidi, né, fazer a formação, né, fizemos a formação juntas, a Renata também está aí, que maravilha. E estamos nessa, né? Então, estamos sendo curadas, né? Vamos ser curadas até o último dia da nossa vida. E estamos aqui para servir, né? A quem sentir que está na hora de cuidar das suas emoções. É para viver para o mais, né? Viver e não sobreviver. Aí, Exatamente. Eu sobrevivi durante 44 anos. Eu até conto aqui na minha parte do e-book, né? Eu conto que eu não sabia quem eu era até os 44 anos, né? E chega uma hora que Deus tira a gente desse lugar, né? De tristeza e dor, porque você não saber quem você é, você não saber o que você está fazendo aqui, é um lugar de muita dor. É um lugar onde todos os dias você se encontra com essa dor. Você não sabe qual é o seu propósito, você acorda aleatoriamente, sem vontade de ir para o trabalho, sem vontade de falar com pessoas, tudo é ruim, você vive uma vida amarga por dentro, os sentimentos, as emoções são feridas. Então você sai de casa preparado para ferir outras pessoas. E como eu exercia cargos de liderança, eu não economizava em ferir as pessoas. Era de uma arrogância assim tremenda. Eu sangrava em cima das pessoas. As minhas feridas sangravam em cima das pessoas. E hoje eu olho para isso e eu sinto muito, como que seria a palavra? Muito remorso, sabe? Claro que eu já pedi perdão, já trabalhei tudo isso, né? Mas aqui abrindo meu coração para vocês. Ver o que eu fiz para as pessoas me causa um constrangimento muito grande. Porque eu não cuidava das minhas emoções, como a Jane falou, eu achava que terapia era para gente doido. E não é, né? Terapia é para pessoas que querem, acho que encontrar um equilíbrio na vida. Querem saber qual é o seu propósito, querem saber qual é o seu chamado, dar um novo sentido para a vida. Faz sentido, Jane? total sentido, né? Total. É sobre isso, né? Realmente deixar de sobreviver. É quando a gente se entende, eu também. Eu vivia no modo zumbi. Eu nem sei Exato. dizer assim, como era assim, questão de dor, porque eu vivia, na verdade, anestesiada. Né? Esse é o Olha, sentimento, esse é o sentimento assim, que eu tenho. Parece que eu estava assim, vivendo anestesiada, porque eu não tinha muitas reações para as coisas, né? Eu sempre fui uma pessoa que não era de reagir às situações. Então as pessoas me feriam, eu aceitava. Né? As coisas vinham acontecendo, eu aceitava. Eu aceitava, então né, não tinha, o meu já era diferente de você, né? Você já conseguia ali reagir. Eu eu externalizava em cima das outras pessoas, né? As minhas feridas, as minhas dores, as minhas angústias. Isso.
Então, mas aí, bem lá no fundo, a gente fala assim, poxa, será que eu mereço isso, né? Porque a gente, né, será que tem que ser assim mesmo? Então vai batendo essa angústia, acho que é por isso que a gente começa a despertar, não tem alguma coisa que não está batendo, né? E né, a Exatamente. Renata botou aqui, é do sobreviver para viver, é isso mesmo. Estamos aprendendo a viver, né? A viver e viver com sabedoria, né? Cada dia a gente aprende algo novo do papai, né? Eu tenho feito leitura de provérbios diariamente, eu criei até um grupo para isso, né? Com mulheres. Então, a Uhum. proposta é a gente ficar 2 anos lendo o livro de provérbios. Então, que no livro de Provérbios fala, né, existem 3 tipos de pessoas. As pessoas tolas, as pessoas inteligentes e as pessoas sábias. A gente decide quem a gente quer ser, né? Então, a partir do momento que a gente decidiu ler o provérbio por 2 anos, eu já entendi que eu não sou tão tola assim. Então, eu quero caminhar da inteligência para a sabedoria, né? Que se faz necessário para a gente não se acreditar que nós sabemos de tudo. Não sabemos e nunca vamos saber, né? Mas podemos trilhar esse caminho da sabedoria, né? Que o princípio de tudo está na palavra de Deus, né? Nosso manual da vida. Se a gente seguir ali, né? E muitas das vezes eu lia a Bíblia, mas me dava um sono que era uma coisa assim horrorosa. Era só eu pegar na Bíblia. Isso é espiritual, né? Você pega na Bíblia, dá um sono incontrolável. Aí as pessoas falam, não, é porque você lê a Bíblia na cama. Não era, porque eu ia sentar no sofá, dava sono. Eu ia para a mesa, dava sono. Então, quer dizer, era espiritual mesmo, né? E depois que a gente vai desentulhando, né? O nosso poço emocional, a gente vai entendendo. Agora não, a gente aprende a se alimentar da palavra, né? E isso é maravilhoso, que a gente a live, né, sobre a feminilidade, né? O que é feminilidade na Bíblia? É ser uma pessoa alegre, ser uma pessoa gentil e virtuosa. Mas como na infância, né, a gente não teve pessoas que não foram gentis com a gente, né? Não foram felizes, alegres na infância, então não souberam passar isso pra gente. Então a gente só ia repetindo, né? Seguindo, como é que fala? Dançando conforme a música, né? Como diz o ditado. Então, mas Exatamente. como agora quando a gente aprende, né? Estamos nesse caminho de aprendizado, né, nós podemos agora trilhar esse caminho, sim. Podemos ser femininas, podemos ser gentis, podemos ser sábias e virtuosas, né? Esse é o maior desafio, né? Ser uma mulher virtuosa, mas não é impossível, pode demorar, dá trabalho, dá, né? Porque ser uma mulher virtuosa, da Provérbio de 31, é um desafio dos grandes, mas é possível. Um passinho de Diário, cada né? vez, né? É. É um construir diário. Eu creio que esse caminho da virtude é um caminho de retorno, né? É um caminho de retorno. É um caminho de retorno, porque lá no Éden a gente perdeu a conexão, né? Perdeu a filiação. Aí que a gente está com uma sociedade perdida, como eu contei lá no início, que eu aos 44 anos não sabia quem eu era. Porque quem firma a nossa identidade é o nosso pai. Quem diz quem nós somos e o que nós vamos fazer é o nosso pai. Quem nos dá direcionamento, limite, proteção é o nosso pai. Não estou falando aqui de pai terreno, estou falando aqui de pai espiritual. E como a gente se desconectou com a queda do homem lá no Éden, então a gente precisa fazer esse caminho de retorno, onde a gente se perdeu da nossa conexão com o nosso pai. Entendendo Porque que o plano dele não mudou, né? O plano dele é o não, mesmo. não mudou. Não mudou. E hoje no meu devocional eu li, achei incrível, sabe? Até vou pegar aqui. Deixa eu ver o que estava aqui. Meus pensamentos sobre você são incontáveis, como a areia da praia. Então, assim, eu comecei a imaginar, sabe, Deus numa reunião lá no céu, dando ordem aos anjos dele ao meu respeito. Porque a palavra fala, né? Então, assim, o meu nome está na boca de Deus. Ele dá ordem aos anjos dele, vai lá hoje, porque a Rose vai precisar de proteção. E desce o anjo com aquela espada
e vem aqui para cuidar de mim. Olha que cuidado, que coisa linda, que coisa grandiosa, que coisa maravilhosa. E às vezes a gente tem a petulância ainda de se achar que ninguém gosta da gente, que a gente está sozinho. Quantas vezes dentro do meu, daqui da minha solitude, eu penso assim, a gente tem os nossos dias bons e os nossos dias que a gente não está tão bem. E tem vezes que a gente acha que a gente está sozinha, que a gente não tem ninguém à nossa volta. Mas isso são pensamentos que o inimigo planta na nossa cabeça. Isso é pensamento de órfão. A orfandade está enraizada em nós com o pecado. A orfandade veio, né? E tomou conta da nossa mentalidade. Por quê? Porque daí a orfandade, ela me deixa sem direção, sem proteção, sem limite. Eu venho um adulto, eu cresço, fico um adulto, mas com emoções infantis, uma pessoa perdida, uma pessoa que não tem inteligência emocional, que não sabe lidar com as suas emoções. Quando eu não sei lidar com as minhas emoções, eu também não sei lidar com as emoções do próximo. Eu descarrego, né, toda a minha frustração em cima das outras pessoas. Como a gente está falando de feminilidade, né, isso não combina com a feminilidade. Não é isso que Deus, não é assim que Deus nos fez. Ser aquela mulher que sangra em cima das outras pessoas. Por isso eu falo do caminho do retorno. Mas eu vou deixar você falar, Jane. Hoje a live é sua. Falar do 11º capítulo do nosso e-book Feminino em Movimento. Uau! Está disponível lá no link da minha bio para venda e a Jane também. É só entrar em contato com a Jane, adicione a Jane lá nas redes sociais. E agora eu vou deixar com ela aqui. A gente só fez uma prévia, né? Agora ela vai falar um pouco, né? Claro que tudo que tem aqui ela não vai conseguir falar, mas ela vai dar uma pincelada no que tem aqui no 11º capítulo, que ela fala sobre intimidade. É isso aí. Intimidade é uma palavra assim que as pessoas ficam meio receosas de falar, né? Cria muito tabu, mas se faz necessário, principalmente no casamento, né? Porque é de Deus, é divino, é natural, né? Como eu disse, é tão natural quanto a gente tem a necessidade fisiológica, porque precisamos beber água, precisamos nos alimentar, né? Temos a necessidade do corpo e a intimidade não é diferente, né? É natural. Embora nós não tivemos uma educação, né? Que isso deveria ser uma coisa natural para ser aprendido, mas infelizmente não foi assim. Mas a partir do momento que a gente entende que é necessário ser falado, a gente precisa falar, ou pelo menos se permitir ouvir quando não consegue falar sobre isso, né? E falar sobre a feminilidade, falar sobre a mulher, é entender que Deus nos fez mulher como auxiliadora, né? E não é para a gente estar ali, né, no sentido de ser, que as pessoas confundem muito, né, submissão no casamento, né? Não, submissão, agora eu vou ter que fazer tudo que o meu marido mandar, né? E ponto final, o que ele disse está certo, né? E eu tenho que acatar ali. E não é sobre isso. Mas é essa visão que muitos têm até hoje, infelizmente, né? Nós temos o mesmo tamanho, estamos numa missão, os dois, ali, né, lado a lado, juntinho, para encontrar o melhor caminho, a melhor solução, não entrando em guerra, né? Porque no namoro é maravilhoso, né? No namoro tá todo mundo apaixonado, então seremos felizes para sempre, até que a gente descobre que aquela pessoa que a gente idealizou no namoro, né? Quando vai para o casamento, então, o que aconteceu, né? Não foi o tempo suficiente, não, é porque quando se junta ali, tá tudo na mesma casa, não adianta. Parece que caiu a máscara. Na verdade, a pessoa sempre foi assim, a gente que nunca viu, né? Porque ficou tá ali apaixonado. a máscara de príncipe, de repente, na primeira briga, aquela máscara cai, né? Idealizou, né? Porque foi uma idealização da mente. Não foi que aquela Exato. pessoa, a gente idealizou aquela pessoa, né? Mas aí precisa, quando não se tem a maturidade para trabalhar isso, né? A gente acaba sendo o quê? Obstáculo para os nossos maridos, né? Que na verdade a gente teria que estar ali
Falou, não, ok, casamos, então vamos esquecer o que eu vivi com meu pai, o que eu vivi com a minha mãe, e vamos construir uma vida juntos, né? É maravilhoso quando a gente entende isso. Eu só fui entender isso, né, há pouco tempo atrás. Mas ainda bem que deu tempo, né? Ainda bem, ainda dá tempo de a gente aproveitar bastante, viver uma intimidade. Abrir a bagagem e cair a ficha, exatamente. É sobre isso, Renata. Então, nós precisamos sim ser auxiliadores, não ser obstáculos para o nosso marido, porque a partir do momento que a gente é auxiliadora, a gente cresce juntos, né? Nessa mesma missão, né? Precisando entender que há momentos que a gente vai precisar perdoar, há momentos que a gente vai ter que pedir perdão, né? Há momentos que a gente vai ter que precisar se perdoar, né? E quando isso não é possível, peça ajuda, né? A gente precisa pedir ajuda, precisamos ser humildes. Humildade, a humildade nos tira da zona de conforto para a gente avançar em maturidade. Né? E o livro, o e-book, né, que eu escrevi, foi justamente para a gente amadurecer a mente nesse sentido. Né? Precisamos falar, precisamos desconstruir, né, tantas crenças para poder, como uma construção, pegar uma casa que está lá precisando de uma reforma, né? Será que vale a pena essa reforma? Ou não é melhor, talvez, né? É melhor derrubar tudo, né? Derruba tudo e começa do zero, né? Então, o que seria esse começar do zero? É a gente abrir o coração, falar, né, do que o que tem dentro de nós, né, e poder conversar, se abrir para o diálogo, porque a comunicação, o diálogo é a base de tudo no casamento. Né? E se não tem essa base, realmente fica insustentável. Porque é cada um achando uma coisa, né? Porque quando não tem diálogo, não tem conversa, cada um fica achando, né? Ah, ele não gosta de mim, não, é ela que não gosta de mim, e fica aquela guerrinha, né? Não tem conexão emocional. Né? E a vida não flui, não flui. E sobreviver não é o ideal. E é sobre isso, né? Sobre não usar máscara, sobre não se vitimizar. Quando éramos crianças, nos vitimizavam muito, né? Caía, se machucava e com a mamãe, né? Socorro. Mas não, agora somos adultas, né? Não, caiu, limpa ali, se tiver que chorar, chora, mas levanta e vamos fazer o que precisa ser feito, né? Porque não somos mais crianças, né? E é muito interessante que no e-book, né, em 2019, que eu falo sobre a restauração completa no meu casamento. Que foi sobre isso. Eu tinha uma lealdade familiar com os meus pais, que aos 9 anos de idade, meus pais se separaram, então a partir daí, né, a família ficou disfuncional. Minha mãe teve que dar conta de 2 filhas, e, e quanto a isso, né, aí já virou que eu tive que ser mãe da minha irmã, para poder minha mãe ir trabalhar. Eu não tinha condições de cuidar nem de mim. Né, com 9 anos de idade, mas aí eu tinha que dar esse suporte para minha mãe, para ela conseguir trazer, né, pagar as contas, o alimento para casa, né, aquele esquema que a gente já conhece quando os pais se separam. Então, fui sobrevivendo do jeito que dava, né? E assim foi desenrolando minha vida. Então, com isso eu acabei namorando mais cedo, como não se conversava sobre intimidade, né? Porque além da minha mãe não receber essa informação na época dela, não se tinha o tempo, porque minha mãe saía cedo para trabalhar, chegava tarde, então a missão dela tem que dar conta dessas crianças, né? Então era trabalhar, 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 trabalhar. E com isso na escola a gente vai aprendendo, né? Se aprender coisa certa, que bom, mas quando não é, mas a gente aprende do mesmo jeito, né? Quando a gente não tem uma orientação em casa. E assim foi se desenrolando, né? E até que eu conheci o meu esposo e a gente começou a namorar, aí mais pra frente, né? A gente foi se conhecendo e fomos morar junto, né? Porque aí começa tudo. Quando você tem uma família disfuncional, as coisas já começam a vir toda desregrada, né? A gente vai seguindo o fluxo realmente. Mas em 2019 foi diferente, né? Eu já estava com os filhos, eu casei no religioso, eu já tinha 7 anos que eu estava junto com o meu esposo. Quem levou as alianças foi meu filho mais velho.
né, que levou a aliança para a gente. Mas a gente vivia ali, e eu tinha uma lealdade familiar com a minha mãe, no sentido de que eu, inconscientemente, eu nutria ali que eu não poderia ser feliz, que eu não merecia ser feliz, né? Então, na minha mente eu tinha, eu vou me separar, mas eu não só vou me separar quando os meus filhos estiverem maiores, né? Porque eu sofri tanto, né? Então a minha arrogância achava ali, né? Eu vou me separar, mas eu não vou fazer meus filhos sofrerem como meus pais fizeram eu sofrer, Olha né? só. Então assim eu fui nutrindo esse sentimento dentro de mim, mas nunca falei para ninguém, Tava repetindo né? E um padrão, né? repetindo esse padrão. E sem entender que estava repetindo, né? Foi entender isso há 3 anos atrás. Sim, a gente anda no automático da nossa linhagem familiar, né? Aí depois que tu para ver, tu diz, meu Deus, estava ali, ó, escrito e eu não conseguia enxergar, né? É, exatamente. E aí eu fui caminhando nessa, com esse pensamento aí, né, na mente, até que eu falei, gente, não sei, acho que chegou a hora. Aí em 2019 nós sempre fizemos encontros de casais na nossa comunidade local, e em 2019 eu falei, vai ser a despedida. Na minha mente, né? Eu falei para mim, vai ser a despedida, ali eu vou me Foi preparada, separar ô Jane, tu foi preparada para esse encontro para terminar tudo? para terminar. Na minha mente estava certo assim, né? Porque meus filhos já estavam grandes, né? Então eu já tinha, na minha mente, assim, eu já cumpri minha missão. Eles não vão sofrer, que cada já estavam, né, indo para a faculdade, ou, então já estava encaminhado, né? O mais novo ainda não, mas também já estava grandinho e entender a situação. Na minha mente estava tudo resolvido. Até que na primeira palestra, na sexta-feira à noite, foi a primeira palestra sobre o perdão. Foi a primeira palestra, Já assim, levou a cacetada no primeiro dia já. primeira casa dada. Aí as pessoas que estavam lá, os casais falaram assim, nossa, palestra não tinha nada a ver. O primeiro dia do encontro, o pastor falar sobre perdão, nada a ver, nada a ver. Todo mundo falando assim, mas só que para mim tinha tudo a ver, né? Aí entra aquela palavra que diz que ele volta por causa de uma ovelha. Tinham 100, 99 estavam seguras, mas ele voltou por causa de uma. Olha Então eu falei, só. eu entendi que ele ali, né? Era você que precisava estar lá, para os outros não estava fazendo sentido, né? Então Deus move todo um aparato, né? Todo pessoas ali, e para eles não estava fazendo sentido, mas era para você. Olha o cuidado de Deus. Era para mim. E foi especial, porque, mas mesmo assim, com o Espírito Santo ele me incomodando, meu coração queimando, eu falei assim, eu vou terminar, assim, na minha mente, né? Mas assim, o que estava incomodando meu coração, assim, para eu não fazer o que eu ia fazer, né? O que eu estava com a intenção de fazer. Aí eu falei, não, mas eu estava convicta daquilo, mas quando chegou no quarto, a gente começamos a conversar e eu não consegui. Não consegui falar o que eu precisava falar, mas assim, eu falei o que o Espírito Santo mandou eu falar. E aí eu abri, né, o meu coração, a gente conversou, a gente se alinhou, porque realmente tinha saído do meu lugar, porque uma família disfuncional. A gente, às vezes, né, como eu falei, né, nós somos auxiliadoras ou obstáculos, porque muitas das vezes a gente ocupa o lugar dos nossos esposos, né, e então eu ocupei por muito tempo, eu não deixava ele assumir o papel dele muitas das vezes, né? Então, com isso eu fui compreendendo. A gente vai baixando a guarda, né? Porque minha mãe me ensinou ali, né? Convivendo com a minha mãe, né? Ela não me ensinou assim, mas a gente vê e a gente aprende como, né? Vendo o exemplo. Então eu entendi ali que eu tinha que fazer, que eu tinha que acontecer. Então por isso eu fiquei até por mais de 20 anos na CLT, é, entregando o cuidado meus filhos sendo cuidados por outras pessoas, né? E não por mim. E então com isso a gente vê, né, como fica desequilibrado, não tem equilíbrio no lar. Então, mas aí depois, Exatamente. né, que eu abri o coração para o meu esposo, a gente conversou e foi maravilhoso. Nosso casamento foi restaurado realmente e ali eu consegui me perdoar e ele conseguiu entender. Ele também falou assim: não, se você estava com sentimento, também eu provavelmente também colaborei para isso. Então quer dizer, então foi um alinhamento que teve ali, né? Cura, né? Foi realmente. Foi um momento de cura.
foi de cura mesmo. E desde então a gente fala assim. Como ele foi adulto, né? Como Deus já havia preparado, né, ele para ir para as palavras que sairiam da tua boca. Uhum, foi. E foi realmente algo assim extraordinário, né? Então, desde 2019, quando a gente acha assim, nossa, meu casamento está tão bom, tão maravilhoso, não tem como melhorar, mas a cada ano dá uma melhoradinha, a gente entende que dá para melhorar, que dá para aprimorar, e com isso tem sido um momento precioso, né? E por isso que eu tenho compartilhado, né, que a gente precisa assim cuidar da intimidade no casamento, da cumplicidade, né? É importante, é primordial, não é para deixar para depois, né? Ficar sobrevivendo aí num casamento que às vezes a gente fala assim, nossa, já é assim mesmo, não vai mudar, né? Eu nasci, que nem aquela história, eu nasci assim, vou Gabriela, morrer assim. Gabriela. Não, e não precisa ser assim, a não ser que realmente não tenha interesse de nenhuma das ambas das partes, né? Mas não é o plano de Deus. Saber que esse é o plano, né? A sua escolha, a sua decisão, e não é o plano de Deus, né? Porque Deus quer o quê? Famílias transformadas, famílias restauradas, né? Para poder levar essa missão, né, por esse mundo que hoje em dia tá muito difícil, né, Rose? Exato. A situação, porque hoje em dia, quando a gente não tem uma família forte, né, o que está acontecendo? As crianças não querem mais ter filhos, né, já estão com essa visão, né, então o projeto